Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Eu confesso que esse tema, uma boa parte, assim, desde que eu escutei pela primeira vez, eu achei que fosse uma brincadeira, né, um negócio ali, mas eu vi que o buraco de fato é bem mais a fundo. E as pessoas de hoje em dia, a geração Z, vamos assim, também os demais que vierem de depois, né, que tem várias gerações, já estão caindo nessa, né, de uma certa forma, que é o quê? Há um tempo atrás, no TikTok, provavelmente foi um TikTok da vida, surgiu um vídeo aí de uma professora filmando os alunos, que um tava xingando o outro de CLT, o bullying, né? O famoso bullying, mas é o quê? CLT. Na minha época, no mínimo, era um viado, era não sei o quê, né? Achando que também já tava ali. Ai, é ofensa, mas não é. Como também cai aqui também, no CLT. Também não digo que seja uma ofensa, assim, né? Mas eu tinha uma opinião formada quando eu vi esse primeiro vídeo, né? E já tinha até surgido ideia pra fazer um podcast, né? É assim, né? Comigo é assim. Podcast. Mas eu fiquei assim, eu acho que tem muito termo de mais a fundo, muitas coisas assim pra ser estudada dentro disso, não só a minha opinião, né? Como sempre. Então comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, né? E ver que estava de fato sendo recorrente até chegar assim, na vida real. Saiu da web e veio pra vida real. Eu vi uma pessoa e muitas aspas, né? Ofendendo o outro de CLT. Eu fiquei, gente. Até que veio assim. A gente se apropria, né? De uma certa forma. A geração millennium, né? Que é, enturmada, galera. Pega algumas coisas da geração Z, isso eu já reparei assim, algumas coisas. Se apropria pra parecer legalzona, né? Até que chegou assim na minha geração de que, CLT, não sei o quê. Mas vendo que aquilo ali tinha um contexto muito mais, como já disse, a fundo, né? Então eu falei, não, deixa eu dar uma estudada, ver outras opiniões e reformular, de uma certa forma, a minha opinião. Ver que eu tava num pensamento legal, ok, mas tinha muitas camadas a mais, além de só a minha opinião, né? E com a minha opinião reformulada, eu vim aqui gravar este episódio. Porque, de fato, eu não concordo e não concordava e não concorde e entende? Com isso de ser uma ofensa de uma certa porcentagem, né? Mas eu entendo as cabeças pensantes atrás disso agora, né? Assim, dá pra entender. É por isso que eu trouxe aqui. Eu falei, não, tem que levar o pessoal pra ter um feedback. Acabando aqui o podcast. Quero feedback de vocês. Aonde? @Bie, com B, 3 S, 2 Ks e um O, no Instagram, que a gente vai conversando. Vocês podem me dar pautas também e várias coisinhas. Eu fiquei feliz pelo feedback do episódio da Madison, sabe? Vocês abraçaram com tudo. E é isso, vão seguindo a playlist. Pra quem não escutou, vá lá escutar, né? Episódio 30 aí. 30 tags. Episódio 30 de 30 tags e 30. Olha, eu pensei nisso agora. Que revolucionários. Que ódio. Mas voltando pro contexto em si, eu fiquei muito tempo nisso até trazer aqui de fato, porque eu queria uma opinião mais embasada pra passar pra vocês, né? E eu vi que, tipo, acrescentei mais coisas dentro do meu pensar. Assim que eu vi isso, né, eu entendi que o quê? As pessoas, crianças, o pessoal ali, essa geração, tá levando o CLT como se fosse uma pessoa fracassada, né, que de fato, sei lá, sempre acorda cedo, sempre pega a condução cheia, que o CLT é isso, né, se você ganha, de fato, é assustador pra quem tá começando agora aí, tentando entender, é um pouco assustador vendo pra esse lado, né, mas, de uma certa forma, pra quem não tem nada, pra quem não faz nada da vida, CLT é uma salvação, né? Porque você vai ter ali uma salvação com muita. Vai ter várias aspas durante esse áudio aqui, sabe? Pra vocês. Mas é uma salvação pra quem não tem nada, né? Pra quem não começou nada, não entende nada da vida ainda. É a primeira. Nessa vida aqui, né? É a primeira. O primeiro, né? No caso, o primeiro contato ali com o mundo business, essa coisa assim toda, né? Então comecei a entender que tinha um negócio ali pra ser estudado, pra ser entendido, né? Por que estão levando isso como uma ofensa? Chamar a mãe do outro de CLT, que no meu tempo era
PUTA, né? Que hoje em dia é garota do job. E todo mundo quer ser garota do job hoje em dia, porque aí é o dinheiro fácil. Até casa com o que a gente vai falar aqui, essa perspectiva, né, de trabalho, que é o quê? É você ralar muito e não ter dinheiro pra você fazer essas coisas. As coisas estão caras, tem que pagar Deus e o mundo, né? De fato, pra você viver ali no máximo, no mínimo conforto possível. E tá tudo tão caro, sendo que hoje é uma pessoa que trabalha, tem um trabalho assim de salário mínimo, você não consegue pagar um aluguel e viver de boas, né? Pelo menos você tem que estar rachando ali com alguém, ou como os muitos da minha geração, né? Eu também caí dentro dessa caixinha ali, que é o quê? Que moram com os pais. Ou seja, divide uma conta ali, né? Não dá pra morar sozinho. E dentro disso tudo eu comecei a puxar pra mim, entender a minha realidade de CLT, porque nem toda realidade é igual, né, meus amores? Eu sou 5 por 2, é assim que se fala. É, né? Tem gente que é 6 por 1. Então, a minha escala é 5 por 2. Eu trabalho de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu tô em casa. Sendo que não, tem muitas pessoas ainda, no momento atual que eu gravo este podcast, eu espero que pro futuro, né, caia aí essa escala 6 por 1, que todo mundo, no mínimo, seja 5 por 2, né? E que futuramente essa carga horária vá diminuir, né? Porque as pessoas têm que ter um mínimo de viver fora do trabalho, né? Só para viver para trabalhar. Porque se você vivesse para trabalhar e dali você tirasse um sustento bacana, que mesmo naquele ter umzinho de folga, um dia, eita, calacrou tudo aqui. Naquele seu um diazinho de folga, você conseguisse fazer alguma coisa, que nas suas férias você tivesse um dinheiro guardado, entende? Olhando para esse ponto de vista, você tivesse o que fazer, não dá. Aí que a gente cai no castigo do CLT. Vê que de fato foi uma salvação lá nos anos de 1930. Não sei nem quando foi aquela que falou que estudou, foi atrás. Mas vamos jogar ali 950, 940, 930, que deve ter saído aí os direitos trabalhistas, essas coisas todas assim, sabe? Mas hoje em dia é uma forma ultrapassada, né? Parando assim pra dar uma pensadinha. A gente, cara, não me conforma a pessoa entrar de férias, né? Às vezes saiu até uma nova lei aí que agora os donos aí só pode pagar, né, as férias só quando você voltar de férias. Ou seja, você já entra, não tem nenhum tostão, você vai ganhar o que você trabalhou ali, né? Mas você não tem o que aproveitar. Ai, tá, eu recebo minhas férias antes de entrar de férias. Tá lá, recebeu tuas férias. Aí quando você volta durinha. Você tem que fazer todos os cálculos de tudo, pagar tudo, assim, e o que sobra ali de fato é o mínimo do mínimo. E se sobrar, né, se você não estiver devendo ninguém, mas se sobrar alguma coisa, você volta já sabendo que, né, não tem nenhum direito. É só taxa em cima de taxa, cobrança. Claro que entendo também esse outro lado de tipo, pra pessoa contratar, falando dos grandões, né? Que contratam os CLTs. Eles também pagam um monte de coisa ali no começo. Mas depois quem vai pagando é o trabalhador, né? Não tem muito o que eles pagarem. Eita, tá difícil hoje. Eu tô ficando nervosa, que é um negócio que mexe comigo esse tempo. Mas é um negócio que mexe mais ali no bolso do trabalhador, sabe? Os direitos trabalhistas, aquelas coisas todas. Uma hora ou outra, meu amor, vai sair do seu bolso. Se você é CLT, vai sair do seu bolso. Então, eu creio que essa desvantagem que o tempo trouxe, né? O CLT não foi acompanhando, acredito que vai haver reformulações daí pra frente, que quem estiver escutando esse episódio no futuro esteja vivendo uma outro tipo de realidade, né? Mas na atual conjuntura do momento, do espaço-tempo, meu amor, não dá. O- as leis que favorecem, né, o trabalhador não acompanhou. Então, claro que hoje em dia quem é PJ, quem tem o seu trabalho próprio ali, trabalha pra você, né, tem os seus corres, claro que às vezes é foda pra caralho, né? De tipo, é um dinheiro que você não sabe que é fixo, vamos dizer assim, não é um dinheiro que é fixo no seu final do mês ali. Quando você trabalha no CLT, ó, mesmo que seja um salário mínimo, você sabe que naquele final ali você vai trabalhar, você vai ganhar aquilo ali. E nem isso também tem, né? Parando pra pensar. Porque quantas vezes ali, até eu sendo CLT, não recebi o meu salário no dia, acabei pagando uma conta atrasada porque não me pagaram. E assim vai ser que tem tudo, tem os teus direitinhos, tuas coisinhas todas. Mas, sabe, se até eu vivi essa realidade, muitos
já viveram essa realidade, mas pensando numa realidade que pode ser até um pouco utópica para alguns, mas de tipo, ai, eu recebo aqui no dia, então eu sei que naquele final do ano, do mês ali, eu vou ter o meu pagamento, eu sei que eu vou ter um 13º, eu sei. Quem não tem, né, que tem que correr atrás ali, fazendo seus corres, as suas coisas, claro que tem mês que vai faturar muito, tem mês que não vai faturar, mas às vezes até compensa, né? Você tá você fazer o seu horário, você tá disponível pro seu momento de fazer ali, você fazer o seu trabalho se encaixar a sua realidade de trabalho, né? Do seu dia a dia, assim. Estão conseguindo acompanhar? Porque eu sei que somos múltiplos para ter aquela generalização. Mas quando esse papo do CLT virar xingamento, meio que cai nessa generalização, porque de fato generalizou que o CLT é uma pessoa que, como acho que eu já falei aqui, não sei, esquecida, é uma pessoa ali que tá. Quando envelhece nessa profissão de CLT, né? Quando uma carteira registrada, aquelas coisas assim toda, que é o quê? A pessoa que pega ônibus o tempo todo, que você não vai ter um dinheiro pra comprar um carro e se tá cheio de dívida, sabe? O que foi retratando assim na cabeça desses jovens de hoje em dia. E até entendo esse outro lado de ver, porque eles vivem, né? Cresceram. A minha geração, pelo menos. Vamos jogar assim que eu sou uma geração Z. Eu sou um milênio. Não sou geração Z. Eu já confundindo tudo. Eu sou milênio, né? Então, eu peguei ali a transformação de tudo. O começo da internet, aquela coisa toda. O pessoal que chegou já hoje com a internet tem outros meios de trabalhos reformulados, sabe? Tem outros meios de coisa, de ganhar dinheiro, de ver que às vezes um dinheiro é mais fácil. Igual voltando ao assunto da garota do job. Muitas garotas hoje em dia, garotos e garotos também, tá bom? Querem ter um dinheiro fácil, né? De uma certa forma, porque veem que esses tipos não sei, eu acho que é soar muito pejorativo, mas não era pra soar pejorativo. Mas esse pessoal que trabalha com essa área, desde conteúdo de vender, né? Só vender conteúdo adulto sem precisar fazer job, que também é um job porque job é trabalho, né? Então, deu pra entender, né? De tipo, você ter o contato com essas pessoas através de um stories, através de um Instagram e ver a ostentação que é. Eu tô jogando por esse lado porque é o mais fácil de comparar, né? De ter um dinheiro fácil, mas com muitas aspas, porque também o pessoal não vê o corre que é por trás, né? Acha que uma gravação de conteúdo adulto é fácil, acha que sair se arriscar assim com uma pessoa desconhecida, né? Que você não conhece, tá o tempo todo com pessoas desconhecidas, trabalhando ali com seu corpo, né? É algo fácil, não é? Tem isso também, tem essa desmistificação de trabalhar com isso. É um dinheiro bom, porque às vezes num programa, 2, 3 no máximo, você vai conseguir ali um salário mínimo onde a pessoa tá 30 dias se matando pra poder, né? E você consegue aquilo ali, em uma semana você conseguiu, você pode viver essa semana toda sem fazer nada, né? E acha que é fácil, não sei o quê. Então são vários pensamentos, várias desmistificações, várias fábulas, fantasias que as pessoas vão idealizando na cabeça e acham que uma coisa ou outra é fácil. Não, tudo é difícil, só basta você escolher ali e fazer isso. Mas voltando aqui para que eu já fui fugindo demais do tema, né? Mas voltando para esse entorno de o quê? Chamar outro de CLT de fracassado, não sei o quê. Não é que eu tô falando quem tá chamando o CLT de fracassado, não sei o quê, a pessoa quer ser do job, a pessoa quer vender conteúdo adulto, né? Não, tô falando que desse lado o dinheiro assim é bem mais fácil, mas também, meu amor, quanta gente que tá trabalhando isso hoje em dia tá sendo mais um trabalho concorrido como os outros, né? Como os outros. Então, não. Eita, quanta coisa pra fazer. Você acha, já passou muito na minha cabeça. Já recebi até proposta. Ganhar o dinheiro assim fácil, imagina, né? Se fosse fácil assim também, né? A vida seria tão fácil, né? Pra muita gente. Mas vamos indo que a gente vai chegar numa conclusão que eu acho que eu me perdi, não tenho certeza, né? Mas tornar o CLT uma coisa de xingamento, aí voltando pro meu pensamento lá de trás. Eu falava, nossa, aí a pessoa prefere o quê? Ser vagabundo, não fazer nada, ficar na aba dos pais, né? O que desencadeou isso, o que tentou? Isso
eu tentando formalizar, tá certo? Formar uma opinião na minha cabeça, porque eu só tinha a minha realidade. Claro que dentro disso eu conheço muitas pessoas que pensam assim, que não querem trabalhar, né? Que são mais novas que eu, assim, né? Que tá ali no meu convívio, que eu sei que não quer trabalhar, que não quer porra com nada, e é isso, mas também tem uma porcentagem ali que corre, faz, né, as suas coisinhas e vai. Eu queria tentar entender a cabeça desse povo que tava xingando. Aí eu entendi essa parte que eu já falei pra vocês. CLT pode ser que seja uma coisa ultrapassada para as regras atuais da vivência, da convivência da sociedade. Aí eu entendi. Aí pode até ser uma porcentagem, sim, de xingamento, de você chegar ali e ofender. Ah, me xinga na cama. CLT, entendeu? Entendi essa parte assim. Mas eu queria ir mais a fundo e entender por que essas pessoas acharam que era um xingamento além disso, né? De ser uma ofensa ser CLT, porque querendo ou não, mano, quem vem de baixo, quem não tem nada, que não herdou nada, que não tem pai, boy, filha, avó, né? Nada, filha, né? Enfim, pessoas ricas na família para sustentar, você vai ter que começar ali no CLT, você vai ter que correr atrás das suas coisinhas pra fazer, você não herdou nada, né? Você vai ter que começar por onde? Em algum lugarzinho. Então, acredito que um PJ, um CLTzinho, uma coisinha assim, você vai começar pra poder dar início ao seu império de uma certa forma, né? Às vezes pegar uma profissionalização. Ai, várias palavras difíceis que tem nesse episódio hoje. Pegar um trejeito pra você começar ali na área que você quer, né? Isso parando pra pensar. Então você vai ter que passar por isso. Não tem o não passar pelo CLT. Claro, se você não for privilegiado, né? Tem. Ou começar nos seus corres, se você já ali sou microempreendedor e fazer seus correzinhos no geral, né? Porque até quem trabalha em CLT, eu vejo como um empresário, porque ela tá gerenciando o tempo dela ali. Ela tá vendendo o tempo dela, a mão de obra, né? O trabalho, em troca daquele dinheiro ali. Aí vai dela se ela quer continuar pro resto da vida dela ali, né? Ganhando aquilo ali, pegando ônibus cheio, trânsito, aquelas coisinhas todas, né? O estresse. Aí eu entendo a parte lá do CLT fracassado. Ah, sua mãe é CLT. Aquelas coisas todas, né? Porque se alguém fala assim, ah, sua mãe é CLT, eu ficaria muito orgulhosa. Até que se alguém falasse, ah, sua mãe é puta, muito orgulhosa, porque ela estaria correndo atrás do dinheiro dela, estaria pagando nossas contas e a gente estaria aí seguindo, sabe? Eu não vejo como uma ofensa. Mas o que eu queria mais ir a fundo mesmo é na cabeça desses jovens, que acham que isso é uma ofensa, por quê? Eu acho que surgiu, eu acho, tá? Tá supondo na minha cabeça, assim, do que dessas pessoas acharem que o CLT é uma ofensa, do que vieram de uma família aonde os pais deram de tudo pra ali, né? Porque não, acho que na minha cabeça não entra uma pessoa que tá vindo, eu não vou nem falar que é miséria, que eu acho que é pesado, né? Mas de uma parte lá de baixo que cresceu ali com os pais correndo atrás e você tá crescendo correndo atrás, né? Tanto que temos inúmeras pessoas aí brasileiras cheias de garra que o que tá estudando e já pensa ali no futuro e às vezes começa a trabalhar e estuda e corre atrás porque não tem pai pra pagar a faculdade, não tem pai pra, né, você ali trabalhando e fazendo as suas coisas e ajudando dentro de casa. Nisso quando não sai pra, né, uma emancipação pra viver sozinho e se jogar aí no mundo. E olha, aplausos pra todos esses tipos de pessoas, sabe? Mas quando você cresce num lar onde você já tem uma vida boa, você viu que seus pais, seus avós, vamos assim, seus avós caminharam para que seus pais pudessem correr atrás também, né? Ou seja, seus pais te dão uma vida boa, deram ou dão, não sei, assim, uma vida boa para seus avós, ou vice-versa, os avós já tinham uma vida boa e também passou para os pais, que também tem isso, né? Nessa parte aí também. Mas estou supondo aonde os pais correram atrás de que eles, eu digo assim muito, minha mãe até que foi relevável, assim, ela foi criada por duas famílias, né? Eu acho que eu nunca abri assim esse lado aqui assim para vocês, né? Porque também o podcast não é sobre os meus pais, é sobre mim. Mas minha mãe veio de uma família assim mais ou menos legal, ok, mas ela correu atrás do dela, né? Ela não ficou parada no tempo, ela teve que correr atrás dela, como ela corre até hoje em dia. E o meu pai já veio de uma família assim um pouquinho mais requenguelinha e ele teve que correr atrás dele. Então, os dois correndo atrás e me deram uma vida boa, né? Eu fui privilegiada, sou privilegiada até hoje e reconheço isso, mas também não fiquei assim, ficar sendo sustentada. Você poderia ser mais uma, aqui quase nos meus auges dos 30 anos, as costas dói, eu sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem, quase ali nos 30 sendo projetada assim, de uma certa forma, sustentada pela minha mãe. Claro
que não daria, né? Porque seria muita coisa pra ali, muita coisa eu não teria. E se eu não tivesse corrido atrás, né, das coisas assim que eu consegui com o meu dinheiro, com o meu só, eu não teria hoje em dia, se fosse assim, sustentada pela mãe. Como tem muitas pessoas por aí. Apesar que às vezes eu paro assim pra pensar, parece que eu tinha mais dinheiro quando eu não trabalhar. Mentira, daí também é outro pensamento errôneo, porque se eu tenho minhas coisas hoje em dia, como eu disse, foi fruto do meu suor, né? E se eu consigo ajudar hoje em casa também, é porque eu não fiquei parada, né? Tive como exemplo meus pais que correram atrás e agora eu posso correr atrás. Claro que eu quero galgar muito mais coisas, quero chegar num patamar muito mais longe, quebrar muitos paradigmas, né? Mas só que os meus pais já fizeram isso. Né? Mas tem gente que vem de lares aonde? Que viram os pais trabalhando e que trabalham até hoje, dão tudo, e a pessoa tá seguindo para quebrar aquele paradigma ali, né? Então, o CLT é uma salvação, né? É um destino ali onde ele vai ajudar em casa, vai se autoajudar e vai ter um mínimo de emancipação, de dependência, independência, né? E de ajuda ao próximo. Mas voltando só para aquele pensamento do que? Aonde a pessoa em casa cresceu e às vezes, eu não digo nem um colégio particular, porque aí também já é outro patamar, sabe? Mas tem gente que nem em colégio particular tá, que tem essa vida boa de ser sustentada pelos pais hoje em dia, mesmo estudando ali numa escola pública, teve uma vida boa, né? E como foi a minha, assim. Mas, de uma certa forma, acha que o CLT é puxado nisso, como eu já falei pra vocês, porque viram que os pais correram atrás, alcançaram muitas coisas. Antigamente você corria atrás, você alcançava as coisas, né? E hoje em dia desestimula, porque a gente sabe que um CLT hoje muito mal vai ter um carro, muito mal vai ter uma casa, muito mal vai pagar um aluguel. Quanto mais ter essas coisas próprias, né? Se você não tiver um score de outro lado, assim, e outra coisa, assim, e fazer por onde. Por isso que surge esse xingamento, né? Entre aspas, do CLT, porque se a pessoa viver só naquilo ali pra sempre, ela de fato não vai ter um futuro. Tá começando a encaixar, a entender onde eu quero chegar, assim, pra poder entender a cabeça dessas pessoas, e eu já entendi, né? Mas o erro dessas pessoas ficam aonde? Eu acho que eles acham que é herdeiro de Rihanna, meus amores. Os filhos de Rihanna, as próximas 10 gerações dela, se quiser parar de trabalhar e deixar tudo o império que ela construiu cair no ostracismo, vai cair, eles vão continuar ricos e fazendo e rendendo, sabe? Esse império que vocês conhecem como uma vida boa, um conforto, né? Que os pais estão aí lutando, estão correndo atrás pra fazer. Os pais, avós e, enfim, né? Quem sustenta aí. Eu sei que é uma porcentagem, tá? Não é a realidade de muitos. Mas com certeza isso surgiu de uma porcentagem, né? Por isso que agora tá aí. Que inferno. Mas eles acham que isso vai se manter pra sempre, né? Ah, meus pais já fizeram, agora eu não preciso fazer, não. Claro, tem que manter, tem que continuar correndo atrás, tem que continuar nessa evolução, né? Tem que continuar fazendo pra, de fato, senão uma hora ou outra vai acabando, né? Se você não conseguir ali dirigir, o carro vai morrer na pista e a pista vai continuar, meus amores, você vai ficando pra trás. Então, dentro disso tudo, né, dessa geração, dessas coisas todas, eu entendi esse lado todo, né? Ainda não considero um xingamento. Eu sei que é errado. CLT é putamente errado, mas quem se proporciona, não, mas quem se coisa aquilo ali, quem se presta, vamos dizer, quem se presta a ser CLT, né, meus amores, também não é pra tanto, eu acho que não é pra ser uma ofensa, né, eu acho que vagabundo mais, assim, tá mais pra ofensa do que de restante, assim, né, porque estão correndo atrás, estão fazendo deles, o correzinho, mas de antemão já falo pra vocês, quem é CLT aí, né, até mais novinha do que eu, que aí tá com tempo pra correr atrás, mas também quem já passou da idade, assim, porque não tem uma idade certa, né, mas meus amores, não vamos ficar na CLT pra sempre, não. Vamos fazer uma previdência privada. A previdência, ai que velho. Entenderam, né? Privada, essas coisinhas, focar no negócio próprio, né? Alguma coisinha assim que te dê um conforto, uma estabilidade a mais. Aí você venha a ter futuros filhos, futuros herdeiros, futuros algumas coisas. Tentar passar essa realidade aí que, né? Complicado. Não sei também como é que vai ser daqui pra frente, porque, como eu disse, né, essas criancinhas aí cresceram tudo no meio da internet, então já olha que muita coisa parece que, é dinheiro fácil, é só fazer 70 vídeos no dia, postar e tô ganhando dinheiro. Trabalha, rala, mas, né, é um dinheirinho ali, você vai fazer.
Olha só, eu bato mais palma ainda pra quem tem o CLT ali, o carteira registrada, e ainda começa não, né, tem um tempo pra fazer os trabalhos, os corres de internet da vida, ou algum outro setorzinho, né. Eu conheço algumas pessoas que, assim, no meu próprio trabalho, que elas trabalham por fora, em negócios próprios, né. Eu tiro por mim mesmo, que trabalho com a internet, e conheço milhares de pessoas que são assim, têm um sonho da internet, de viver da internet, né, de uma certa forma também. Mas, olha, infelizmente muitos vão morrer na praia. Essa é a realidade. Porque esse sistema de fato tira, né, os sonhos, tira a vitalidade. Então, eu sei que tem que ter uma grande reformula nesse CLT de tudo. Mas também, né, não é pra tão mal assim. Vamos dizer que é uns 97% mal. Nossa, joguei muito alto, né? Mas deu pra entender? Né? Ajuda muitas famílias, tá aí, mas o sistema tem que ser reformulado. E voltando só para as pessoas que fazem de tudo aí, tem o CLT, ainda faz de por fora as coisas, é muitas palmas pra vocês, é Tocantins inteiro, que eu também me incluo nisso, porque tem que ter muita força de vontade, muita coisinha, né? E grande parte eu sei que é disso, né? Os pais, mesmo tivendo assim uma realidade pra te proporcionar boa, você quer correr atrás, você quer ter o teu, né? E não ficou estagnado ali no, ai, meus pais pagam aqui, então eu vou seguir, porque tem muitos que vivem assim e vão viver, e quando caírem na realidade de que nada é pra sempre, né? Às vezes pode ser um pouco tarde pra correr atrás. Não que o tempo, né, tenha. Mas entende, às vezes a gente não tá com uma vitalidade de quando a gente é novinha, assim, pra correr atrás. Então, aí essas crianças têm essa. Chamam todo mundo de criança, parecendo já tá aquela tia velha. Mas esses jovens, eles não têm essa. Não é o discernimento, mas é porque a realidade deles é essa: é ver que postou, viralizou um vídeo no TikTok e a pessoa ganhou, vamos dizer assim, ai, milhões e tá ganhando a vida fácil, e influenciadores ganhando rios de dinheiro só pra postando coisa e vivendo de marcas, né? Nem todo mundo tem isso. A gente vê aí influenciadores que estão há anos influenciando, né? Fazendo trabalho e não tem uma publi fechada, não tem uma coisa assim certeira, né? Então, de fato, esse sol brilha para poucas, né? Não é para muitas. É uma porcentagem boa, mas não é muitas. E as pessoas tiram isso como se fosse uma grande realidade de todos os influencers. Então, o que para mim era, no começo era até mais disso, né? Eu entendo que pode ter surgido desse CLT, do estado do CLT ter ficado ultrapassado com o tempo. Mas o meu princípio de tudo era isso. Ah, as pessoas acham que quer ser influência, ganhar dinheiro e deixa o CLT de lado. Né? Tanto que muitas pessoas, quando bato muito palma, quando eu vejo que uma pessoa de fato que queria viver com a internet deixa o CLT de lado, ele consegue, né, e viver só da internet. Mas também tem o escorre dela, né? E o tanto de tempo ali, igual eu já falei, que ficou a pessoa vivendo no CLT e vivendo com a internet ao mesmo tempo, tentando dar conta de tudo, às vezes também até estudando em cima disso tudo. São vários tipos de realidade, né? Tem umas até que assustam. Mas quando eu tive esse primeiro contato de, ai, as crianças tá xingando outros de CLT, não sei o quê, eu tava muito nesse pensamento, né? Ah, é porque no mínimo querem ser influencer, um streamer da vida, acha que vai pegar um jogo ali, vai jogar, vai todo mundo assistir, vai dar rios de dinheiro, e vai ter contrato, e vai ter publi todo mês. Não, são corres, corres e corres. Tudo é um corre na vida, né? A gente vai escolher aqui o que que é o nosso difícil pra gente seguir e ficar tentando. Também tem que entender, às vezes, que tá tentando demais, não deu certo, melhor partir pra um outro estilo de coisa, né? Não é esquecer seus sonhos, mas uma outra vertente, um outro negocinho, né? Porque às vezes ficar martelando também no mesmo não vai dar em nada. Aí você vai ter que ser CLT pra sempre, né? Assim, de uma certa forma. Não vejo nada de mal. Se você conseguir conquistar suas coisinhas ali, as coisas todas. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, né? A realidade atual não. Parece que a gente não vai conquistar nada. Então, não tô querendo assombrar ninguém, nada disso. Eu creio que isso já é a realidade de muitos, esse pensamento, né? E ver que cada vez mais os jovens não têm um comprometimento,
né? Não tem essa certa vontade mesmo de procurar emprego, de ir atrás, de correr. E pode cair muito nisso, de ter pessoas que sediam isso, que trabalham, que trabalharam já muito e agora dão uma vida boa para esse jovem, né? De uma certa forma, porque eu só vejo por esse lado. Ou a pessoa ele já ganha o dinheiro, ou tem uma mesada, ou tem um negócio que não se sujeita, porque não é possível uma pessoa que tenha que pagar contas de não se preste, né? Assim, ai, não vou me prestar um CLT. Então você vai ter que correr atrás de uma outra forma, né? E eu até aconselho um PJ, uma coisinha ou outra, aquilo, mas a gente tem que ganhar a vida, né? De uma certa forma aí. Mas só voltando pra pensamento dos influencers, né? De, ai, ver que fulano fez uma publi pra tigrinho, né? Da vida, joguinho, vamos de joguinho. Pra joguinho da vida, e não sei o que, não sei o que lá. Tudo, tem tanta coisa que dá errado. Ai, me veio um negócio aqui na cabeça agora, ultimamente, recentemente aí, na atual conjuntura do tempo, do momento. A Maia Massafera foi no de frente com blogueirinha, né? Era uma das entrevistas assim que eu tava esperando há muito tempo. Desde quando ela não tava falando na internet, queria muito que naquela época ela fosse a primeira entrevistada. Fosse dar, tipo, a voz de primeira, assim, Nossa, seria um estouro de audiência, né? Mas foi no momento certo que tinha que ser. Ainda não vi a entrevista toda. Tô na ordem ali, eu gosto de assistir na ordem, né? Ainda tô mais ou menos ali um pouco pra trás. Mas eu vi alguns cortes. E um dos cortes que eu achei muito interessante, cai até no assunto de hoje, né? Assim, parando pra pensar. Um dos cortes eu vi a blogueirinha meio que ficando sem palavra na reação de uma resposta que a Maia deu, né? Entendo o ponto de vista da blogueirinha e da Maia. E até entendo mais o da Maia porque era uma coisa que eu pregava, e as pessoas me olhavam tortas de uma certa forma, mas eu falei, porra, tem pessoas que pensam assim, eu sei que tem pessoas, eu não sou o único no mundo. Mas de fato né? Quando a gata falou pela primeira vez, fazendo publi pra joguinho, aquelas coisas toda, né? E o povo caiu em cima. E o caralho é quatro, enfim, não vem ao caso, né? Ficaram julgando muitos os influencers que faziam publis de joguinho e aquilo outro, não sei o que, e tá acabando com a família, não sei o que lá. Não estou tirando nenhuma veracidade porque de fato né? Aí vai da consciência de cada um. Pô, olha, não vou falar que eu não faria, né? Tô cheio de dívida, amor, tô cheio de coisa pra pagar. Se alguém me falasse assim, ai, faz essa publi aqui desse jogo e 5 mil, eu te dou. Mentira, não sei, assim, não vou dizer, né? No atual momento, mesmo estando com os meus corre, minhas coisas, eu sei que eu vou conseguir dinheiro de uma outra forma, né? Mas eu acho que eu não passaria diante dessas minhas crenças, né? Assim, na atual conjuntura do momento, eu tô falando aqui no momento. Vocês já sabem que a validade dos episódios aqui durou menos do que um miojo. Então posso estar daqui pra frente não pensando assim. Mentira. Mas se alguém me vir aqui no momento, eu falo, não quero fazer publi pra isso. Não é um produto que converse comigo, não é um tipo de coisa que eu consuma, né? Mas, querendo ou não, isso já existe há muito tempo, né? Jogos de azar já existe há muito tempo. Mas agora, como a internet é isso, né? Populariza tudo e tudo fica de fácil acesso pra todos, né, veio nisso, jogos de azar através da internet. Se você tá ali o tempo todo com o celular na mão, aquelas coisas todas, e chega e nisso você não precisa ir, sei lá, num lugar clandestino pra jogar, você não precisa ir num bingo da vida, sabe? Uns jogos de cassino, de coisa da vida pra poder jogar. Você tá ali na palma da sua mão. E agora, de fato, é uma coisa que é legalizada. Assim tal como um cigarro, uma bebida alcoólica, né? Essas coisas todas que também acabam com o ser humano. E tá aí, tudo legalizado. Vai o quê? Do ser humano aceitar se ele quer aquilo pra vida dele. E se ele quer, qual é o limite? Ah, não tem limite, ultrapassei. Então, o máximo que pode levar é a morte, né? Como tudo assim na nossa vida. No excesso. Mas, voltando só pro contexto, né, da entrevista, era mais ou menos isso. A blogueirinha acusar assim, supostamente, vamos de supostamente. Falar com ela, né, das publis de tigrinho, aquelas coisas todas, que ela poderia estar influenciando na. Eu não lembro a palavra que foi usada direito, mas. ah, influenciando ruimmente, né? Famílias e aquelas coisas todas. E a Maia meio que jogou pra blogueirinha perguntando se ela já fez publi pra alguma bebida alcoólica. E a blogueirinha já fez, né? Assim como 80% da internet, 90% já fez. E de fato, né? As estatísticas também de um alcoolismo é tão assim, grande como de tirar vidas, de dependência. E
Entende onde eu quero chegar? Essas coisas todas, porque agora eu queria só casar com o primeiro tema lá, que agora eu fugi do nada, porque. Não, porque as pessoas veem, né? Ai, fulano tá fazendo propaganda pra gringo, ganhou 1 milhão, 2 milhões. E acho que qualquer influência vai ser isso. Não, com certeza tem influências que fazem propaganda, mas ganham muito menos, às vezes uns 20 mil. É dinheiro pra fazer fácil, só pra você fazer uns stories, negócio. É dinheiro, mas entende aonde eu tô querendo chegar? Que as pessoas hoje estão tendo contato a disso, de ver o quanto o outro ganha em stories, em 15 segundos, e você ficar ali um mês se matando e não ganhando nem um terço daquilo ali, sabe? Às vezes a pessoa vai ganhar ali o que você vai faturar, assim, entre aspas, né? Que faturamento. Não, faturamento tá certo, é faturar o que você ganha. O negócio, qual é o outro nome? Quando você ganha além do faturamento, que é uma coisa assim que é pra você. Ai, gente, esqueci, tô ficando esquecidinha. Não é faturamento, ok, mas tem o ganho, o plus. Acho que quem tá conseguindo me entender é porque a palavra não tá vindo na minha boca. Mas o excesso, quando você ganha mais ali, sabe? O lucro, vamos de lucro. O lucro, né, que passa ali, que é uma coisa a mais, um negocinho assim, e a pessoa vai ter ali do que você, né, vai ganhar no teu ano. Às vezes em 2, 3 anos ela vai ganhar ali em um mês, basicamente, fazendo propaganda de um negocinho. Então ficam tendo acesso a isso de que tem outros meios de ganhar, né, de ter um dinheiro fácil, né? Desde as do job, desde as vendas de pack, de pé, de pinto, de corpo, de cu, de caralho a quatro, desde o negócio, sabe? Então, eu entendi o como esse conceito de CLT de fato ficou ultrapassado, né? Até em termos de virar um xingamento, meu pai. Quiçá, né? Antes, como eu falei aqui no começo do episódio, antes o xingamento da minha época era, ai, seu filho é da puta, ai, sua mãe é uma puta, não sei o quê. Hoje falar que a mãe é puta é um elogio, que ele é do job, que, não sei o quê, que sabe que é um dinheiro fácil, que é bom e tá ali. É um dinheiro de qualquer forma como outro. E eu quero saber o que vocês pensam nisso, a respeito disso, porque eu não vou trazer um episódio pra falar disso, de pessoas que fazem propaganda de bebida alcoólica, cigarro, essas coisas todas, porque já foram mais normalizadas, né? Assim como os jogos de azar foram, né? É aquilo, é o governo. Aí cai também ele pra dentro do CLT, aquelas coisas todas do CLT. É mais prejudicado por quê? Paga um monte de imposto. Quem tá te contratando ali paga um monte de imposto com um monte de coisa. Acaba que seu salário vai ficando reduzido, né? Assim é, tal qual. As pessoas eles viram que, jogo de azar tá dando. Então vamos, libera tudo, mas a gente vai ganhar nossa porcentagem, né? É como funciona, é o governo, é a sociedade, coisa aí. Então, se tá tendo famílias que tá, infelizmente, né, perdendo tudo e quiçá, né, perdendo até a própria vida, infelizmente é isso. Mas assim como acontece com jogos de azar, com bebida alcoólica, eu infelizmente, assim, não na minha vida, né, mas em pessoas próximas já passou diversos tipos de exemplos disso tudo, sabe? E graças a Deus o Tom pra mim fala assim, eu não quero isso pra minha vida, né? Ó, eu não sou nada assim, não quero influenciar nada a ninguém, né? Mas eu conheço pessoas que do meu lado, assim, jogou não sei quanto de dinheirinho e ganhou 600 vezes mais aquilo ali, sabe? Fiquei tentada? Fiquei, mas falo, não, eu vou correr atrás do meu jeito, porque eu sei que, sabe, vício não dá não, comigo vício não tem como não, porque é difícil, encalacra. Mas de fato é, assim como tudo na vida, de fato, para alguns o sol vai brilhar mais, mas para outros vai ser difícil. Você vai estar ali correndo e vai estar sempre noite. Não que noite seja ruim, para mim até ficaria melhor se fosse sempre para sempre noite. Não, mas daria já até uma fobia. Imagine se fosse para sempre noite. Meu Deus, já tá me dando até negócio aqui. Eu sei que dá pra respirar, normal, mas, né, tem lugar aí que é tudo escuro, né, durante meses, assim, mas o solzinho faz uma falta, né, acordar assim com o solzinho te dá até mais vitalidade, você quer precisa nem estar o sol torando não, mas dá uma vitalidade. Então, só pra não finalizar, mas se encaminhando pro final, né, finalizar, então, burra, dá zero pra ela. Mas o CLT, ele de uma certa forma, ele não tá mais. Não sei quando foi, né? Mas em qual momento foi. Mas desde quando eu me entendo por gente, não tá atrelado ao.
A qualidade de vida, né? Ser CLT é ter uma qualidade de vida. Não tem mais isso, de tipo, no seu CLT ali você vai ter. Ah, o fruto do seu trabalho ali vai gerar mais. Não, tá sempre sendo mais de um PJ da vida, nos trabalhos por fora, sendo microempreendedor ali, você tá, né, investindo em você e de fato ali seus frutos serão frutos do seu trabalho, né? E ali, e se assim pra frente. Um negócio que agora eu fico pensando, será que deu pra entender, gente, esse episódio? Ficou alguma coisa assim por fora que não deu pra entender? Não sei se eu acho que eu vim com ele mais reformulado. Se eu tivesse feito ele uns tempos atrás, estaria pior ainda, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Mas uma coisa que eu fico pensando assim, agora de fato, pra finalizar esse pensamento, ou largar um pensamento e sair, porque é uma coisa que só o futuro vai dizer pra gente, que é o quê? Ok, a atual conjuntura do momento, a gente tá tendo pessoas que não querem trabalhar, que não estão nem aí, uns ou outros estão correndo atrás, estão fazendo por onde, mas muitos não querem. Muitos, às vezes, e estão certíssimos, né? Priorizam uma saúde mental do que o trabalho em si. E às vezes entra, sai, e tá tudo ótimo. Mas mesmo você, assim, ah, eu tô correndo atrás, mas não fiquei naquele ali porque não deu, meu mental tá estragado. Você tá certíssima, sai e entra em outro. Quem tem esse costume, né? Eu acho que também se puxou muito dos nossos pais, dos nossos avós, de o que, ai, tem que trabalhar muito pra ganhar as coisas, tem que ralar muito pra conquistar as coisas. Vamos tirando esse pensamento, que é coisa de escassez. Tem um episódio aí no podcast de escassez, vai lá dar uma ouvida, né? Tem pensamentos que ficam encrostados na gente, assim, enraizados e só arrasta a gente pra trás, né? Mas a gente entende que, tipo, tem que trabalhar, tem que correr atrás, mas priorizar saúde mental. A gente tem que botar isso sempre em pauta para essas reformas trabalhistas, né? De um futuro, sei lá, um 6 por 1 não existir mais, e as empresas priorizarem a saúde mental dos seus funcionários, né? Eu já passei por poucas e boas, meus amores, né? Mas não tô me vangloriando aqui de, ai, mas eu tô resistindo, não sei o quê. Não, infelizmente eu não, ai, vou sair, largar tudo e vou para um outro. Não, tem, cada um vai sabendo a sua realidade, né? Cada um vai coisando. Mas eu conheço muitos que, ai, o emprego não tava dando, sair. Eu super apoio a sua qualidade de vida assim, mental tem que estar ótima, porque primeiro acontece lá no espiritual, aí vem pro corpo, e o corpo é o quê? É o seu mental, é o corpo no geral. Se você não tá bem, como que você vai fazer um serviço bem, né? Você não vai dar o seu melhor ali. Então, as empresas mais pra frente acredito que é a única saída é investir aí no acompanhamento mental dos seus funcionários, né? Os direitos trabalhistas, de fato. Olha, que eu tô numa empresa, meus amores. Se Deus quiser, esse ciclo tá acabando. Jogo aí pro universo e tô fazendo por onde, né? Acontecer também, né? Nessa oração e ficar parada não, porque não dá em nada. A gente tem que correr atrás e fazer o nosso, como eu já falei aqui milhões de vezes dentro desse episódio, em vários outros aí pra trás. Mas uma coisa que eu vou jogando assim pra frente, né? Além disso, pensando nisso, ai, não vou dizer que é utopia, na atual conjuntura do momento, pode ser o tópico do meu pensamento, mas eu creio que vai se personificar, né? Mais pra frente, em empresas que sejam mais em prol dos seus empregados em si, né? Tem muitas poucas empresas hoje que pensam que querem ali, né? Pensam de fato com a cabeça, ó, assim, de tipo, cuidar dos seus empregados, né? No geralzão. Mas é uma empresinha ou outra, assim, grande parte é bem filha da puta, né? O pessoal tá ficando com o mental aí estragado. Então, trazendo toda essa massa de um pessoal que também, assim, da minha geração, geração millennial ali também, já tá, tem nem aí, quer procurar o quê? O saúde mental ok, esteja bem. Então, puxa, tem um alerta que eu sei que muitos me escutam aí, mais de 35, mais de 40, mais de 50, mais de 60, me escutam aqui no podcast e lá também no Em Off Pod, @Em Off Pod, o podcast, em Off Podcast. Então, é porque lá a gente, eu dou, né, assim, eu e a Lê damos muito mais, vamos dizer assim, uma coisa mais psicológica da vida, um negócio assim, mais uma injeçãozinha de ânimo. Aqui eu trago os negocinhos, eu vou falando. Lá eu uso mais como assim, pra incentivar, pra falar, né? Então, eu sei que tem muita gente que escuta lá, tem muita gente que escuta aqui, né? E principalmente às vezes que escuta mais aqui ou escuta mais lá, enfim. É, que eu esqueci o que eu tava falando. Ah, tá, que são pessoas mais velhas que vêm nessa.
nessa crença de que, ai, não tem que trabalhar, ai, não tem que priorizar nada, ai, passei mal, não, e tem que trabalhar, não sei o quê. Eu falo isso até por mim, porque eu sou muito disso de que fui muito mais de, ai, trabalhar passando mal e não, Mona, hoje é atestado, não falto, eu não vou dizer assim que eu ai, eu sacaneio, assim, não sacaneio a empresa, não. Tipo, tô lá, trabalho no meu horário, mas também tem que entender a hora que eu chego. Isso eu canso de falar aqui pra vocês, a hora que eu saio e a hora que eu chego. Não faço hora extra, porque o quê? Tá lá no contrato o quê? De tanto a tanto. Então, eu vou fazer meu trabalho de tanto a tanto. Eu tenho vida fora daqui, né? Então, isso muitos têm que aprender, principalmente esse povo, né? Assim, uma coisinha assim mais experiente, porque mesmo experiente, esse lado eles não aprenderam, né? Infelizmente, eu tenho uma amiga no trabalho que ali ela já chegou ali nas suas carreirinhas dos 60 e hoje em dia a gente conversa, vê que de fato a vida dela mudou muito depois que a gente se conheceu, depois que ela vê, né? Porque eu aprendo muito também com as pessoas mais experientes, mas as pessoas também aprendem comigo, assim também como agora eu tô aprendendo com os jovens aprendizes, e assim vai indo. A vida é um eterno aprendizado. A gente não para de aprender, né? Mas aprenderam muito comigo no geral de que, não, tem o meu limite, tem que lidar. Uma outra ainda precisa aprender. Sim, mas cada um vai fazer no seu tempo e eu sei que eu posso responder por mim, né? Então, mas queria só passar isso pra vocês aí que ainda não usufrui, né, disso, desse seu livre arbítrio, arbítrio de que, não, tenho meu tempo e é isso, sabe? Eu vou dar o meu limite, eu vou fazer minhas coisinhas e viver, né? Vamos se permitir viver. Cuidado mental é essencial, graças a Deus, graças ao universo, que a gente saiu daquele pensamento de que, ai, psicólogo é só pra gente doida. Não, tá todo mundo doido, né? Tá todo mundo ruim da cabeça, então. É pra todo mundo tem que ser esse fácil acesso, né? Esse tipo de acompanhamento. Vamos de acompanhamento. Mas agora, de fato, pra finalizar essa, né, todo esse pensamento de o quê? Eu fico parando pra ver lá na frente. Se o atual pessoal do momento assim tá nisso, não vou suportar isso, não quero isso, não vou me sujeitar a isso. Estão certíssimas. Vamos seguindo aí, todo mundo segurando na mão da outra. E vamos seguindo. Mas também quem se sujeita, porque sabe que ele é o único jeito, né? Ou às vezes se vendeu para aquilo ali, falar que aquilo ali é o único jeito que pode ser, não, porque temos como correr atrás. Já falei isso aqui para vocês, mas tem aquilo ali, aquele momento, é aquilo ali que dá para fazer, não sei o quê. É, vai fazendo. Eu fui esquecendo que eu fui fazendo. Mas vai cuidando, vamos cuidando do mental, do pensamento, das coisas todas, por quê? Parando pra pensar mais pra frente, agora eu vou finalizar mesmo. Eu vejo muito que agora, né, a inteligência artificial tá aí. Não digo que, acredito assim, os próximos 5 anos, porque tá evoluindo tão rápido, né? Eu ia chutar 10 anos. Mas os próximos 5 anos ela vai reformular e vai ajudar. Vai. Não seria ajudar a palavra certa. Aí, nesse momento, uma inteligência artificial já estaria aí, sabe? Me dando uma mãozinha. Mas ela vai facilitar o trabalho de muitas pessoas. Mas vai chegar no momento que, se você não se adequar ali à inteligência artificial, ela vai tomar conta, né? Com certeza isso é. E com certeza também muitos trabalhos vão deixar de existir. Isso é fato. Não é botando terror nada em ninguém, porque é fato, né? Assim como é fato, não dá. Mas a inteligência artificial ela vai tomar, sim, espaço de muitos trabalhos, muitas coisas vão deixar de existir aí pra frente. Claro que um trabalho ou outro que precisa ser manual, né? A inteligência artificial não tá ali pra isso tudo também, né? Mas aí eu não sei como é que vai ser. Será que vai ter um Wall-E daqui pra frente, assim, de 50 anos? Que onde está todo mundo no universo, todo mundo uma bolotinha, né? Não estou sendo gordofóbico, mas de fato é porque ninguém precisa fazer mais nada, ninguém precisa trabalhar assim, sentado comendo, vendo ali televisãozinha, se conectando. Não tem nem a conexão de um com o outro. Né, isso também assusta muito, porque tem muito nisso nessa geração de agora. A geração de agora, principalmente quem da pandemia aí que foi crescendo, né, se normalizou assim, não ter o contato um com o outro. Eu ainda tenho aquilo de, sei lá, às vezes se reunir com os amigos, conversar, papiar, beber um pouquinho, jogar alguns jogos de tabuleiro. Tem gente que não tem nem isso, não teve nem essa coisa, né, de pô, pra quem não cresceu não podendo brincar na rua, né? Porque tem a violência. Nossa, é tanta coisa, né? Que engloba. Uma coisa vai desencadeando a outra e o papo vai ficando cada vez mais fundo. Não tem como. Eu vou me perdendo.
Então, eu só vou seguir nisso, com certeza. Se a gente tá aqui, ó, vivendo louca, parando pra pensar, eu vou fazer o quê? Então já quero pensar numa coisa lá pra frente. Ah, pensa no psicológico, porque até isso, né? A inteligência artificial, tem gente que tá terceirizando aí. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não queria nem falar sobre isso pra não dar ideia pra ninguém. Mas tem muita gente terceirizando serviços de, psicológico, essas coisas todas, se consultando com um chat GPT da vida, Gemini, essas coisas. Não, gente, vamos no carne e osso. Vamos de carne e osso e vamos seguindo, porque daí, né, não é coisa pra ninguém, não. Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer isso, não. Não sou contra usarem inteligência artificial, inteligência artificial, não, tá? Até eu tô me rendendo um pouco, mesmo vindo aí da arte, dessas coisas todas do corre, desde um desenho, aquelas coisas todas, eu sei que. Mas infelizmente, né, a gente vai ter que se adequar, e é isso. Mas tá me preocupando, essa geração que não tá se adequando agora. Imagine no universo, onde que já tá nesse universo, né? Que as coisas tá acontecendo, onde tem uma inteligência artificial que vai fazer tudo pra você. Meu Deus. É aquilo, ó, eu acho que com certeza tem gente que nunca pegou num caderno, né, pra escrever, não sabe como é só a letra, só digita, só tem isso. Nossa, é tantas vertentes, meu Deus. Alguém me tira desse universo, me bota um de 30 anos atrás, 20, vamos, não, 15 anos tava bom ainda, 10, 15, 20, 20 tá bom. Que de fato é assustador, gente. A gente para pra pensar que tem tudo aí, tá? Dá pra viver, dá pra acontecer. Mas numa geração que às vezes é preguiça, né? Tem a preguiça, tem aquelas coisinhas todas que eu entendo, diz aí um pouco. Mas não quer estudar, né? Já começa não querendo estudar, não tá querendo conhecer aquelas coisas ali todas. Claro que eu também caio naquilo. Sempre falei pra vocês aqui abertamente. Pra mim, a instituição de ensino também ficou muito ultrapassada, assim como em CLT, né? Daqui a pouco, estudante. Seu estudante vai ser. Imagina, daqui uns anos. Você é estudante. Vai virar um xingamento igual o CLT tá aqui para esse. Será que lá no Ecoando, sei lá. Vamos jogar o quê? Temporada 6, 7? Eu vou estar falando aqui. Ai, gente, agora o estudante é xingamento. Olha onde a gente chegou. Porque de fato é, né? As pessoas não querem estudar, não querem trabalhar. E a inteligência artificial vai criar um universo que é só delas. Aí depois cabe a nós humanos a lutar com armas e dentes e códigos de HTML.